Bem, queridos, nós estamos numa série de mensagens. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de ministrar o que há de essencial em cada uma das 7 cartas que se encontram em Apocalipse capítulos 2 e 3. Já fizemos estudo do Apocalipse várias vezes, de todo o livro. Já fizemos várias séries das 7 cartas, das 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Mas dessa vez nós não temos nenhuma intenção de exaurir ou de trabalhar os aspectos escatológicos, senão que nós simplesmente queremos tomar de cada uma dessas epístolas, no caso, carta à igreja a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, extrair o que há de mais importante, extrair o espírito da carta de cada uma delas, levando em conta, primeiramente, que é o próprio Cristo quem fala nessas cartas, ou seja, aquele que conhece a sua igreja e que de antemão já tinha todo o conhecimento de toda a trajetória da sua igreja ao longo de todos os séculos, e sabendo o Senhor, portanto, de tantos inimigos que a igreja haveria de enfrentar durante a sua história, sabendo de todos os desvios que a igreja teria no decurso da sua história, sabendo de tantas doutrinas perversas que invadiriam a igreja do Senhor para fazer desviar os seus filhos. Então o Senhor, ele, quando apareceu a João na ilha de Patmos, ele então falou que João deveria escrever 7 cartas. E essas cartas, embora inicialmente endereçadas a uma comunidade específica, mas ao cabo de cada uma dessas cartas é dito que aquele falar do Senhor era o falar do próprio Espírito de Deus falando às igrejas. Ou seja, se nós somos igreja, nós estamos incluídos, portanto, no falar de Jesus, no sentido de que todas essas 7 cartas são cartas que advertem a igreja do Senhor. O objetivo dessas cartas, em todas elas, é gerar cristãos vencedores. Os irmãos vão observar que a estrutura dessas cartas, todas elas seguem o mesmo padrão. É dito sempre em cada uma delas, depois que o Senhor apresenta um problema, apresenta uma doutrina que haveria de infiltrar-se na igreja, depois ele apresenta um desvio, é sempre dito ao vencedor. Ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em seguida ele diz ao vencedor. Ou seja, é uma carta que o Senhor comunica uma situação, e então essa carta agora convida todos da igreja a darem ouvidos, o ouvido espiritual à verdade que aqui é dita, que aqui é ministrada. E uma vez que nós atendemos, portanto, ao falar de Cristo, nós então somos trabalhados pelo Senhor, e o Senhor então vai gerando cristãos vencedores. Infelizmente, vivemos num tempo em que essa questão de cristão vencedor é uma coisa muito deixada de lado, né? Na verdade, a maioria dos cristãos nem sabem que existe essa categoria de pessoas chamadas de cristãos vencedores. Para a maioria dos cristãos, cristão é cristão, e todo cristão está em boa condição porque aceitou Jesus, porque passou pelo batismo, porque toma a ceia mensalmente, alguns semanalmente, outros anualmente. Mas eles se fiam no fato de que, desde que você esteja na igreja, ali no meio das pessoas, tudo está certo. Há um outro problema, mesmo para aqueles que sabem que existem problemas na igreja a serem vencidos, a serem corrigidos, a serem superados, mas vivemos num tempo em que as pessoas não se importam muito com aquilo que é essencial. Hoje em dia nós vivemos um tempo de desvalorização dos valores, né? Ou seja, os valores estão se perdendo. Em todos os sentidos da vida humana, vemos as pessoas muito preocupadas com qualquer coisa que não diz nada, que não vale nada, que não modifica nada na nossa existência.
Isso as pessoas dão muito valor. Agora, aquilo que essencialmente muda a nossa história, aquilo que essencialmente muda o nosso ser, infelizmente as pessoas não dão muita atenção, não é? Por isso que o Senhor sempre nos adverte que nós precisamos estar atentos à nossa vida espiritual, atentos para o tempo que deve ser remido, atentos para que tudo aquilo que nós fizermos tenha em primeiro lugar o reino de Deus em questão. Que nosso coração se volte para as coisas essenciais, para as coisas verdadeiras, para aquilo que tem um valor eterno. E as demais coisas, diz o Senhor, elas serão acrescentadas. E hoje, então, nós vamos apresentar o terceiro fundamento de um cristão vencedor. Nessa série intitulada Princípios de um Cristão Vencedor, cada domingo abordamos um fundamento. O primeiro fundamento abordamos na semana retrasada, quando nós falamos sobre amar ao Senhor, ter o Senhor como o nosso tudo. Um coração de um cristão vencedor é um coração que ama ao Senhor, não de falar apenas. Todos dizem, eu amo a Deus, eu amo Jesus, mas aquele amor de que Jesus fala, não é? Quando ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então vimos esse fundamento. Semana passada mostramos o segundo fundamento de um cristão vencedor, que é sermos perseverantes em todos os sofrimentos, em todas as lutas. Vimos na igreja em Esmirna. E hoje queremos falar de um terceiro fundamento de um cristão vencedor. Então aqui a coisa é muito prática. Se você quer ser um cristão vencedor, tem que atentar para esses fundamentos. Se você falhar em qualquer um desses fundamentos, você não será um cristão vencedor. Quem nos fala isso é o próprio Jesus nessas cartas. Abra sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Hoje eu vou me prender apenas em dois textos, que é Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17, e depois nós vamos para 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz assim o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Queridos, esse terceiro fundamento de que nós vamos tratar hoje, fala do fundamento de nós nos livrarmos completamente de todo tipo de falsa doutrina, de qualquer tipo de ensinamento que vá de encontro ao reto e santo ensinamento de Jesus Cristo. Vemos aqui nesse texto claramente, quando Jesus, ele claramente nos diz no versículo 13, veja na sua Bíblia, ele fala que o lugar onde nós estamos, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé,
assim como foi nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Primeiramente, o próprio Cristo vai colocando aqui um contexto de adversidade. Ou seja, a igreja do Senhor, ela se encontraria, até a vinda do Senhor, num mundo de num mundo mau, um mundo perverso. Quando diz, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, é uma referência a esse mundo caído no qual nós vivemos. Ou seja, Satanás, enquanto o Deus desse século, enquanto o príncipe deste mundo, conforme também João vai dizer na sua epístola, né? Este mundo que jaz no maligno, é um mundo de trevas, é um mundo de mentira, é um mundo de engano, e é neste mundo que o Senhor então deixa a sua igreja, ou falando de maneira bem particular, cada um de nós como luzeiros do mundo. Interessante como Jesus diz em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Paulo também diz em Filipenses que nós somos como que luzeiros, que devemos resplandecer num mundo de muita treva, de muito engano, de muita mentira. Então é nesse mundo de treva que o Senhor precisa de cristãos, que a semelhança de Antipas, nesse texto, se torna uma testemunha do Senhor. O Senhor precisa de testemunhas, de pessoas que se posicionem diante de um mundo perverso, de um mundo de engano, e que essa pessoa, esse cristão, ele seja como que uma coluna e um baluarte da verdade. Paulo ensina acerca do propósito da igreja, em 1 Timóteo, quando ele diz que a igreja, a casa de Deus, ela é uma coluna e baluarte da verdade. Então é preciso que os crentes, eles tenham plena consciência da sua relação com Deus, mediante a palavra. Ou seja, todo o nosso relacionamento com Deus deve ser vivido tendo a palavra de Deus como sendo a régua de medição, como sendo um instrumento de aferição para saber como está a minha relação com Deus. Infelizmente, a palavra de Deus, ela foi substituída ao longo da história da igreja pelas doutrinas de homens. Vamos encontrar claramente, a Bíblia fala sobre doutrinas de demônios, a Bíblia fala de doutrinas de homens. As doutrinas de demônios são aquelas que vão de encontro à doutrina de Deus. Ela vai mesmo para destruir e suplantar a doutrina de Deus, o reto ensino de Jesus Cristo. A doutrina de demônio é aquela que procura levar com que as pessoas não acreditem no Evangelho de Jesus Cristo. E quando se fala assim, logo você pensa, puxa, mas então, graças a Deus que eu estou livre, né? Porque eu creio no Evangelho. E aqui nós então tocamos num grave problema, porque quando nós falamos de Evangelho, ora, o que você entende por Evangelho? O que é o Evangelho? No tempo do apóstolo Paulo, já no seu tempo, ele falava de outros evangelhos. Ele próprio declarou, mesmo que um anjo vindo do céu vos ensine, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Então, o problema de você saber com exatidão o que é o evangelho é um grande desafio hoje em dia, porque muitas pessoas têm abraçado esse ou aquele evangelho, porque lhe disseram que aquilo era o evangelho. Imagine só um evangelho que apresenta um Deus perverso. Alguém fala assim, pastor, mas eu nunca ouvi falar disso. Ora, é o que nós mais vemos acontecer, pessoas pregando Deus, pregando Jesus, e em nome de Deus, em nome de Jesus, amaldiçoando pessoas. Onde você viu Jesus Cristo amaldiçoando pessoas? Ensinando você a ser uma pessoa que deve se rebelar contra o próprio Deus, inclusive. Se você quer saber o que é o Evangelho de Jesus Cristo, você tem que voltar o seu olhar e o seu coração para os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros biográficos, em que ali o Cristo de Deus é apresentado em 4 nuances diferentes.
E em todos esses 4 evangelhos, ali Jesus é mostrado, ele é revelado por meio da sua palavra, por meio do seu falar, por meio dos seus milagres, por meio dos seus ensinamentos. E o evangelho que deve ser acolhido, e por nós vivido, e por nós testemunhado, é o evangelho de Jesus Cristo. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, a gravidade, abra sua Bíblia rapidamente em 1 Timóteo, capítulo 6. E veja o que o apóstolo Paulo diz a esse respeito. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, aqui os irmãos já conseguem perceber o sentido que ele quer dizer. Se alguém ensina outra doutrina, ou seja, existe uma sã doutrina a ser pregada. Só que essa sã doutrina não pode ser confundida com as doutrinas de homens, porque embora as doutrinas de demônios, elas vá de encontro à doutrina de Cristo, as doutrinas de homens, elas convivem harmoniosamente com a doutrina de Cristo. E as doutrinas de homens vão não somente vivendo harmoniosamente, mas não raras vezes ela é muito mais desejada do que a própria palavra de Cristo. Doutrinas de homens são todos os costumes, todos os dogmas, tudo aquilo que o homem de si mesmo apresenta como sendo santidade, como sendo salvação, como sendo um meio de você se aproximar de Deus. Tudo aquilo que às vezes vem até no nome de Cristo, mas não é Ele e não é o seu ensinamento. E aqui de maneira bem específica o apóstolo Paulo diz: se alguém não ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, preste atenção, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, Jesus Cristo nunca nos ensinou o amor ao dinheiro. Pelo contrário, o próprio Cristo disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Mamon, ou você serve a Cristo. E a doutrina de Cristo que Ele nos ensinou é a doutrina do amor, é a doutrina da justiça. Mas não é justiça aquela que você invoca sobre a vida do outro, como quem diz: o Senhor vai fazer justiça na sua vida, né? Sempre invocando um juízo sobre o outro. A justiça é um coração que sabe dividir, que sabe compartilhar, que sabe que tudo que o Senhor nos deu é para que nós administremos, para que haja igualdade entre nós. Porque esse mundo perverso, ele ensina que você deve sempre ser o melhor, e sendo o melhor, você terá o melhor lugar, terá a melhor porção, e terá o melhor de tudo dessa terra. E Cristo vem destruindo toda essa visão caída, essa visão egoísta, essa visão avara das coisas. O apóstolo Paulo aqui então diz daqueles que pregam outra doutrina, porque pensam que a vida piedosa, que a vida cristã seja fonte de lucro. Então é preciso que nós entendamos que quando nós falamos sobre o Evangelho de Cristo, nós estamos nos referindo às suas palavras e aos seus ensinamentos. E aí basta que qualquer cristão, qualquer um de nós, comece a ler Mateus, ali, vamos começar propriamente do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa a ensinar. Logo de cara, nos primeiros 3 capítulos de ensinamento direto de Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha, nós nos deparamos ali com uma coisa totalmente estranha aos nossos olhos, porque ele começa dizendo sobre os bem-aventurados, sobre os felizes, né? Nos dias de hoje nós falaríamos assim, aquela pessoa que, como eu poderia colocar,
Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, né? Bem-sucedida, enfim. De todo modo, ele começa dizendo: bem-aventurados. Aí, se fosse para nós completarmos com a nossa visão, o que nós colocaríamos por bem-aventurado? O que nós consideramos bem-aventurados? Será que quando nós olhamos para alguém cujo coração é um coração que chora diante da miséria humana, chora diante de um mundo marcado pela hipocrisia, pela divisão, pela estratificação, pelo sofrimento, pela ganância, pela inveja, pelas disputas? Será que nós temos prazer neste mundo? Ou será que nós consideramos bem-aventurado os que choram? Olha as ideias de Cristo como são ideias totalmente diferentes dos nossos conceitos meramente humanos. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm fome e têm sede de justiça, bem-aventurados que são perseguidos. Olha que coisa interessante. Ou seja, o falar de Cristo é totalmente o oposto daquilo que nos ensinaram, porque desde o nosso nascimento nós somos ensinados a sermos os melhores. E ser o melhor, na ideia deste mundo, é que você sempre deixa alguém para trás, que você sempre tem que puxar o pé de alguém para ultrapassá-lo, sempre tem que enganar alguém para ter alguma vantagem. Então o Sermão da Montanha, ele vai desconstruindo toda essa visão desse ego que foi gerado dentro de nós. Então, quando nós lemos a terceira carta em Apocalipse, logo está dizendo que vencedor é aquele que se torna, pela palavra de Deus, uma testemunha. E como é que eu posso testemunhar da palavra de Deus? Não é simplesmente pegando um alto-falante, gritando alto e bom som para que todos escutem. Não, uma testemunha é aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica. E onde ela estiver, portanto, ela vai ser uma referência, vai ser um farol. Exatamente quando acaba o Sermão da Montanha, Jesus diz assim: olha, que o homem sábio é aquele que ouve as palavras do Evangelho e as pratica. E esse homem sábio é comparado a alguém que, tendo edificado uma casa, a edificou sobre a rocha, de modo que vieram os ventos, deram de ímpeto contra a casa os rios, vieram as chuvas, e a casa se manteve firme. Mas ele também fala daqueles que, ouvindo a palavra, eles não praticam a palavra. Ou seja, eles têm a palavra simplesmente como um meio mecânico de fé. Uma fé meramente dogmática, para você entrar num debate sobre Bíblia e sair vencedor sobre as ideias e conceitos alheios. Então ele diz daquele que ouve a palavra e aquele que não pratica a palavra é como um homem tolo que, ao edificar sua casa, preocupou-se tão somente com a aparência e se esqueceu dos fundamentos. A terceira carta de Apocalipse, capítulo 2, que é a carta à igreja, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo fala, portanto, daqueles que estão atentos à verdade de Deus. E estando atento à verdade de Deus, você agora se torna uma testemunha. E ele diz, como nos dias de Antipas, porque Antipas, uma testemunha, um fiel, que se pôs a favor da verdade de Deus, e ele foi morto, portanto, como diz também João, quando ele escreve o Apocalipse, ele fala, eu, companheiro vosso nas tribulações, estive na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Ou seja, sempre que alguém se posicionar a favor da verdade de Deus, pela verdade de Deus, você em alguma medida vai sofrer perseguição. Talvez não seja a perseguição que acontecia na Idade Média, que você era até mesmo jogado dentro de uma fogueira, literalmente falando,
ou que você era perseguido de morte, né, para ser apedrejado, empalado, degolado, mas você em alguma medida sofrerá perseguição. E perseguição não raras vezes de pessoas que dizem professar a fé do Evangelho. Num mundo em que existem muitas perspectivas do que é o Evangelho, uma confusão, você pergunta, poxa, mas qual é a minha referência? Como saber se esse ou aquele ensinamento está correto ou não? Você vai ter que ter uma medida, e essa medida é o próprio Cristo. Qualquer doutrina que seja, por mais que seja uma doutrina dita ou tida por ortodoxa, pregada pelas grandes igrejas, pelas grandes convenções, mas se ela, quando você medir com a pessoa, com o caráter, com as palavras e a obra de Cristo, se faltar ou passar, não é de Deus. Cristo é a nossa referência. Ele é a chave que dá o discernimento se esta ou aquela doutrina ela é a verdade de Deus ou ela é uma má compreensão da leitura das Escrituras. De todo modo, é importante que nós entendamos, portanto, que para sermos vencedores, nós temos que nos livrar de todo tipo de doutrina que não confere com a doutrina de Cristo. Doutrinas de homens, doutrinas de demônios, ou seja, nós temos que ter um coração puro para guardar somente o reto Evangelho de Jesus Cristo. Isso é em relação a nós, ou seja, o que te faz ser um cristão? Por que você se diz um cristão? Será que nós simplesmente não estamos envolvidos dentro de um sistema religioso? E porque estamos ali envolvidos e gostamos da música, gostamos do pastor, gostamos dos irmãos, gostamos dos eventos? Porque quando no início nós olhamos para os primeiros cristãos, eles eram testemunhas da palavra, eles eram seguidores da palavra, eles velavam pela palavra. Mas o tempo vai passando e os homens vão afrouxando a sua fé, uma fé frouxa, e que qualquer coisa acaba tirando ele dessa vereda da verdade, dessa vereda da fé. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Ele falou a Timóteo: combate o bom combate da fé. O que é o combate da fé? O mesmo que ele disse quando estava no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É o que Judas diz na sua epístola, que nós devemos batalhar, né, em prol da fé. É o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, devemos juntos lutar pela fé do Evangelho. Então o primeiro momento dessa mensagem é demonstrar aos irmãos a nossa profunda necessidade de entendermos que nós precisamos estar firmes, em pé, na verdade de Deus. Aconteça o que acontecer, digam o que disser, se você é perseguido ou não, se falam mal de você ou bem, nada disso tem nenhum valor para um cristão vencedor. O cristão vencedor, ele sabe que ele ama a verdade, está firmado na verdade, e ele, portanto, é uma testemunha da verdade. E agora, então, sendo você essa pessoa que é a portadora dessa verdade, você tem um grande compromisso para com o mundo, para com as outras pessoas. E aqui que eu quero convidar vocês a um outro texto, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. Veja a exortação do apóstolo Paulo, capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Muita atenção nessas palavras. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Ou seja, ele não diz que você deve apenas pregar. Ele não diz saia por aí pregando. Olha como é que é interessante, é dito lá em Mateus capítulo 13:
Eis que o semeador saiu a semear. Mas qual era a semente que ele semeava? No versículo 19 do capítulo 13 de Mateus responde: saiu semear a palavra do reino. Ou seja, quando diz prega, prega a palavra do reino. Não basta que você seja um pregador. Hoje em dia nós temos muitos pregadores, temos muitos oradores, inclusive bons oradores, pessoas de renome, de estirpe, de uma linhagem de igreja, pessoas que falam para multidões e multidões, milhares e milhares de pessoas. Mas a grande questão é o que você está pregando, qual é o conteúdo da mensagem que você está ensinando. Será que a sua pregação é mero entretenimento? Será que a sua pregação não é uma mensagem forjada para seduzir as pessoas à prática daquilo que o Evangelho de Cristo discorda? Paulo diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, é urgente a necessidade do mundo de haver pessoas que falam a palavra. Nós vivemos num tempo, queridos, em que as informações elas chegam muito rapidamente às pessoas. O tempo cibernético, né, da internet, você recebe diariamente muita informação de toda a natureza, vídeos, mensagens. E o pior, nós vamos passando para frente essas informações sem às vezes nem checarmos a sua veracidade. Mas quando diz respeito a falar a palavra, anunciar a palavra, que essa palavra chegue a outras pessoas, vamos observar um tanto que nós somos tardios. Basta você fazer uma pequena comparação, com bastante sinceridade, honestidade, sem acusação, mas é só para você conhecer a si mesmo um pouquinho mais. Quantos vídeos você recebe por dia? São muitos, né? O irmão não recebe. Mas quem tem grupo de WhatsApp recebe. Você pode até não abrir o vídeo, você pode não assistir o vídeo, você pode não ler a mensagem, mas se você tem o WhatsApp, está chegando. Porque as pessoas não perguntam: eu posso te mandar um vídeo? Elas simplesmente mandam. Quantas mensagens sobre política nós recebemos discutindo, debatendo quem é bom, quem é ruim, se a direita é boa, se a esquerda é melhor, ou vice-versa, se esse presidente é melhor do que o outro, e nós discutimos, e nós somos enfáticos, e nós passamos para frente essas mensagens. Ou seja, assim, no geral, nós vemos isso acontecer. Piadas, stand-up. Então, agora, e quantas mensagens você separa naquele dia? Ou separa uma mensagem? Essa pregação ela é maravilhosa, ela nos ensina coisas tão maravilhosas, e essa mensagem eu vou divulgar. Já observou o que é mais difícil? Não que seja mais difícil o exercício de você enviar o que quer que seja, eu me refiro a que nós não temos muita preocupação, como se porventura o que o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui não fosse verdadeiro. Ele diz: olha, conjuro-te, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. E ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele profetiza um tempo, aqui é um tempo profetizado. Ele diz: haverá um tempo, e será que nós já não estamos vivendo esses dias? E que ele diz: haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é suportar a sã doutrina? Quando ele ouve, lá vem de novo com essa mesma conversa, com essa mesma história do amor, da justiça, da misericórdia, do perdão. As pessoas simplesmente não vão desejar ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, não vão desejar pela verdade. Ele diz no versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o que acontecerá?
cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Gente, olha, Paulo disse isso há 2000 anos, e nós que estamos hoje vivendo, nós vemos exatamente isso acontecer. Pessoas se cercarem de mestres, ou seja, o que significa cercar-se-ão de mestres? Ou seja, são pessoas que vão em busca de um pregador específico, porque como que sentindo coceira nos ouvidos, quer ouvir uma palavra que lhe agrada, ela quer ouvir a palavra que ela quer ouvir. As pessoas não gostariam de ouvir a palavra de Deus, elas querem uma palavra que agrada ao seu ego, querem uma palavra que lhe dê poder, que lhe faça uma potência, uma palavra de autoajuda, ainda que seja enganosa, mas elas querem ouvir aquela determinada palavra. Quanto à palavra de Deus, é dito, elas não suportarão. Então veja que o problema não está exatamente com a pregação, mas está com o tipo de mensagem que é pregado. Em outras palavras, nos últimos dias, haveria a pregação da palavra de Deus. Seria uma pregação, um falar um tanto escasso, como é profetizado lá no Antigo Testamento, que nos últimos dias os homens correriam de norte a sul, de leste a oeste, em busca do verdadeiro pão, da verdadeira água, da palavra de Deus, e não encontraria. É um tempo de muita escassez, mas ele diz, prega a palavra, insista, quer ser oportuno e quer não. Mas os homens não suportarão a sã doutrina, mas eles vão em busca, se cercar de mestres, de pregadores, para que eles preguem, anunciem, falem aquilo que eles querem ouvir. E quando então eles ouvem aquela mensagem de autoajuda, quando eles ouvem aquela pregação que satisfaz o ego da pessoa, a pessoa fica como que o ouvido que estava coçando, aí dá aquele alívio nos ouvidos. É basicamente aquele que diz lá em Romanos, capítulo 8, um texto interessante, porque lá diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é um texto muito bonito, mas um texto muito mal compreendido pela maioria dos cristãos. Aí daí fizeram um hino, um corinho, não sei se é bem assim que fala, mas diz assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É verdade, você é um ser importante para Deus. Deixe de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Não é? Então essa música vai assim, como te embalando o bebezinho para dormir. Aquele bebê que estava chorando, vai ficando calmo, calmo. Aí ele fica feliz, ai, Deus é tão bom, o Espírito Santo intercede por mim, que maravilha, que coisa gloriosa. Agora, leia o texto direitinho. E o que o texto de fato está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, que todos os sofrimentos pelos quais nós passamos, como ele vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um texto que fala sobre sofrimentos, como sendo o único caminho possível para que você entre na glória. São os sofrimentos que vão trabalhando a nossa natureza, vai nos quebrando, vai nos moendo. Então esse é o contexto de Romanos 8, quando então o apóstolo Paulo diz, e por isso, nesses sofrimentos, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ou seja, ele é o nosso auxiliador, ele está ao nosso lado, de maneira que toda vez que você ora a Deus, falando, Senhor, olhe o meu sofrimento, olhe a minha dificuldade, o Espírito Santo toma a sua oração, e ele então leva ao Pai, e vai interceder pela sua vida. Só que é dito que ele intercede, não segundo a nossa própria vontade, mas ele intercede segundo a vontade de Deus. É como se você dissesse, Senhor, tira esse sofrimento. E o Espírito Santo fala assim, Pai, aumenta o sofrimento.
O teu filho precisa desse sofrimento. Mas, Senhor, que seja um sofrimento com graça. Que o teu filho compreenda os motivos porque ele precisa passar por esse momento. Mas, Senhor, não tire dele o sofrimento. Me recordo agora uma situação, diz que um certo pregador, ele, numa ocasião, estava dormindo e teve um sonho, diz que ele estava num barco, esse barco estava navegando num rio caudaloso, de repente à sua frente apareceu uma enorme pedra, e ele viu que ele iria colidir com aquela pedra. Foi aí então que ele orou para o Senhor, dizendo: Senhor, retira essa pedra do caminho, porque eu vou colidir com essa pedra e eu vou morrer. E Deus teria respondido para ele da seguinte maneira: você quer que eu retire a pedra ou que eu eleve o nível da água do rio, para que você passe por sobre ela? Você quer que Deus retire o problema ou que Ele te dê graça, aumente o nível de graça, para que você passe e suporte aquela aflição e ela realize o que é necessário realizar dentro de nós? Essa é a grande questão. Então o texto de Romanos 8 fala exatamente isso, da necessidade que nós temos de nós passarmos por esses sofrimentos. E é dito: porque nós não sabemos orar como convém, porque nós não oramos segundo a vontade de Deus, oramos segundo a nossa própria vontade. Porque não sabemos orar, é que o Espírito Santo intervém na nossa oração para Ele interceder por nós segundo a vontade de Deus. Então a questão é que não raras vezes se pega textos da Bíblia para transformá-lo num texto de autoajuda. A pessoa vai para a igreja para dizer: olha, você é muito importante, você é a menina dos olhos de Deus, nada pode te tocar, nada vai acontecer, Deus vai te abençoar, Deus já está te entregando uma chave, olha o varão entrando, olha. É basicamente isso. Aí as pessoas gostam de ouvir esse tipo de mensagem, não gostam de uma mensagem que confronta. Basta você ler os evangelhos sozinho na sua casa, você será profundamente confrontado pelo evangelho. Não que o evangelho te desafie a nada, mas só o simples fato de o evangelho ser o evangelho já nos gera um profundo problema, porque nós ainda nos sentimos muito distantes do que é o evangelho. Então Paulo diz: de um tempo necessário, porque os homens não suportariam a sã doutrina, eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou segundo os seus próprios interesses, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Puxa vida! Ou seja, os falsos pregadores, eles não têm nem trabalho, porque eles não precisam de convencer ninguém a nada. Já existe dentro do próprio homem uma inclinação ao engano. Olha o que está dizendo o texto: que eles se cercariam de mestres, segundo os seus interesses, procurando ouvir o que eles querem ouvir. Eles próprios se recusam a dar ouvido à verdade, e eles se entregam às fábulas. Esse ministério de Volta à Palavra tem uma profunda responsabilidade no que diz respeito à pregação da palavra. Agora, até o mês de outubro, se o Senhor nosso Deus nos permitir, nós vamos lançar um livro intitulado A Organicidade das Escrituras. Um livro em que nós apresentamos 7 temas bíblicos, todos os 7 na perspectiva do evangelho orgânico. Ou seja, qual o sentido mais profundo desta verdade? Eu digo isso porque o sistema religioso, tradicional, eles têm o compromisso apenas com dogmas e não com a palavra de Deus. Há uma diferença entre Bíblia e palavra de Deus. A palavra de Deus é viva,
ela é uma pessoa, é o próprio Cristo, é o Logos, é o Verbo, é o Criador. Quando diz prega a palavra, está dizendo prega o próprio Cristo. Agora, os homens esqueceram de Cristo, e aí eles tomam a Bíblia e fazem da Bíblia aqui o nicho, o nicho, não é lixo não, tá? Nicho, onde eles colocam ali, dentro de cada lugar de departamento, a doutrina A, doutrina B, doutrina C. Ou seja, a semelhança dos judeus, quando em João capítulo 5, Jesus fala para os judeus: olha, vocês examinam as Escrituras, e vocês não vêm a mim para ter vida. Há um problema aqui. Vocês vão à Escritura, mas vocês não vêm a mim. E olha que as Escrituras, elas são um testemunho de mim. Elas falam de mim. A Escritura não tem um fim em si mesma. Ela é apenas um meio, não é o fim. Vocês transformaram a Bíblia no fim. Vocês brigam pela Bíblia, vocês batem no outro com a Bíblia, defendem as doutrinas que vocês forjam dentro da Bíblia. Ao estudar a Bíblia, as pessoas não procuram o testemunho de Jesus, porque essas Escrituras são um testemunho dele. Então quem vai à Bíblia deve procurar esse testemunho dele, mas não, esquece de Cristo, não querem saber exatamente de Cristo, e tomam a Bíblia pela Bíblia para produzir as suas próprias doutrinas humanas. Daí sai cada coisa inimaginável. Imagine só que em nome da Bíblia, por causa da Bíblia, existe toda uma instituição sobre a terra, para levar todos a entenderem pela Bíblia, a partir da Bíblia e para a Bíblia, que existe um dia da semana que você deve guardar, e se você não guardar, Deus vai ficar profundamente triste com você, porque Deus falou: o sábado é o meu dia, como se Deus tivesse dia. Onde já se viu o eterno ter dia? O dia só está para o homem, não está para Deus. Ah, pastor, é porque lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, é dito que o próprio Deus disse e tal, aí vai desenvolvendo o versículo, e depois em Êxodo 16, e depois em Êxodo 20, e aí vai amarrando um versículo ao outro. Ou seja, isso é tomar a Escritura pela Escritura, sem discernir que quando a Escritura fala do sábado, de um dia da semana, que você que é homem, que está no tempo, preso no tempo e no espaço, você, para entender minimamente as coisas divinas, fala assim: olha, eu vou colocar esse dia da semana, que você não pode fazer nada, só descansar, está deitado, não pode nem andar, descansando e tal. Ah, está gostoso o seu, ah, está uma delícia meu descanso. Pois é, isso aqui é para você entender que existe um verdadeiro descanso. Aí você foi para a palavra orgânica. A teologia trabalha com dogma, o dogma do sábado. Entenderam? Aí vem Jesus e fala: não, gente, o sábado é um invólucro. Isso aqui é para você que é homem entender o que eu quero dizer no Espírito. Quando Cristo diz então: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, isso é a palavra orgânica. Você vai tropeçar no sábado, no sentido de que ele estará diante de você. Toda vez que você fizer a leitura bíblica, vai ter sábado, 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 sábado. Mas aí a pessoa que tem a ideia, prega a palavra, ele vai pregar o descanso que é Cristo. Aí você sai do invólucro e você agora prega a palavra. Já imaginou você fazer isso com temas, por exemplo, o diabo? O diabo não é um tema bíblico? Sim ou não? É um tema bíblico. Se ele é bom ou ruim é outra coisa. Se ele não presta, é outro departamento. Mas já observaram o tanto que as pessoas têm medo do diabo? Já ou não já? E aí eles
culpam o diabo por tudo de ruim que acontece. O casal se separou. O diabo furioso separou o casal. O diabo não está nem sabendo daquela pessoa, mas ele agora é o responsável. Pastor, mas você está defendendo o diabo? Não, não estou defendendo o diabo. É que quando você vai pela via dogmática, que é a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia fala do diabo do início ao fim. O diabo fez, o diabo falou, o diabo agiu, o diabo riu, o diabo matou, o diabo esculhambou. Aí você então cria a doutrina do diabo. A doutrina ortodoxa. O diabo era um querubim. Aí você tem os textos para provar para o outro. Hoje eu estudo bíblico sobre o diabo. Ó. O diabo, o querubim. Quais são os dois textos básicos, fundamentais, para falar sobre o diabo no Antigo Testamento? Ezequiel 28, Isaías 14. Aí você explica a origem, querubim, tranquilo, aquela coisa bonita, Aí vem o outro e fala, não, é errado. Esses dois textos não servem para fundamentar a doutrina acerca do diabo, porque em Ezequiel está falando do rei de Tiro, e em Isaías está falando de Babilônia. Aí agora trava-se uma outra discussão, para entender um outro dogma, ou seja, sempre uma discussão em torno de alguma coisa que no final não altera nada a sua vida. Você continua com medo do diabo, e ele continua responsável por todos os seus fracassos, ele continua responsável por todas as desgraças que acontecem na sua vida, a maioria delas causadas e provocadas pela nossa própria maldade, mas ele é que é o culpado, porque nós somos, não é? Aí quando você então vai pela visão orgânica, você vai perceber que o primeiro lá que caiu, ele foi apenas uma matriz, e que ele nunca chegou para ninguém e levou a força com ele para lugar algum. Mas a partir de Gênesis 3 você percebe que ali há um diálogo, e a voz do maligno te leva a você próprio duvidar da palavra de Deus. É dito que é Eva quem duvida, é ela quem acredita no falar da serpente, é ela que se associa a ele. E a Escritura mostra que quando Eva se associa, portanto, a serpente vai ganhando proporção, ela vai crescendo, de modo que o que era serpente em Gênesis capítulo 2 ou capítulo 3, chega no final, se transforma num grande dragão vermelho. Você entende então que o que há de essencial sobre o diabo é que diabo é uma consciência. Então você está negando? Não estou negando nada. Não estou negando nada. Ele está lá, o capetão. Você até pensa que ele tem chifre, mas ele não tem chifre, é bobagem. Conversa, bobagem. É um ser como qualquer outro. Mas ele é querubim, caiu. E você é homem e você virou um diabão? Você ficou no fogaréu e nada disso. Tudo isso é invenção durante a Idade Média, inventaram essa figura do capetão. Mas lá é um querubim, que enquanto um querubim, continua sendo um querubim que não gosta de Deus. O homem caído, um homem que não gosta de Deus. Um homem que agora participa do mesmo coração, de uma mesma mente, igual aquele primeiro. Então, quantos se associam a esse espírito de rebelião contra o eterno, que desacredita da sua verdade, da sua palavra, se torna diabolos, que é aquele que se desagrega e se separa do todo o que é Deus. Aí você vai perceber que você não tem que ficar com medo do demônio, não, tenha medo de você. Porque o demônio, enquanto o demônio, nada pode contra a sua vida, absolutamente nada. Ele só pode dar um susto de madrugada. Passou disso, ele não pode tocar o seu corpo. Agora ele pode influenciar a sua mente, mas é a sua própria mente que vai se tornar diabólica contra você mesma, contra Deus, contra o próximo.
de modo que só você pode ser o verdadeiro diabo destruidor da sua própria vida. Ou seja, é uma visão orgânica da coisa. Prega a palavra, mas quando você prega a palavra, você vai gerar muita oposição. Se o Senhor permitir, nós vamos concluir esse livro e vamos lançá-lo até outubro. São 10 capítulos, 3 que tratam sobre o conceito de visão orgânica das Escrituras e 7, como que estruturam 7 pilares, 7 colunas em que se sustenta toda a história humana, a começar do princípio até a eternidade. 7 temas. Então, eu estou com muita expectativa de que nós compreendamos melhor essa palavra orgânica e que nós definitivamente abramos mão de qualquer dogma que seja. Esqueçam os dogmas. O nosso negócio é Cristo, é relacionamento com a verdade, com essa palavra que é viva, para nós vivermos a palavra, sermos testemunha da palavra, nós pregarmos a palavra e sermos grandes influenciadores do mundo por meio da palavra. O vencedor, ele tem esse vínculo e essa relação com a palavra enquanto o seu fundamento. Aqueles que não desejam pela palavra, ou aqueles que ouvem a palavra, mas ouvem com desatenção, não se apegam à palavra, não se importam com a palavra, esses não podem jamais ser um cristão vencedor, porque já foi derrotado desde a raiz, desde a origem, se torna presa fácil de qualquer forma de engano. Amém?